15 para as 8. O aumento da gasolina faz cidadãos voltarem a usar charretes. Crise na África. De tanto rodar, Rodécia se enrola e esquece que existiu. Bilionário fica milionário para tirar sua filha da cadeia. O matemático Ovaldo Souza diz que os 25 rondônios vão ser rebaixados. Em 1 minuto, no Jornal Imoral. Mano, fecha a janela, senão essa chuva vai molhar tudo aí, pô. Boa noite. A ciranda começada pelos ingleses acabou. Os verdadeiros donos da Rodésia voltam a ter poder. Agora com o nome de Zimbábue. O novo nome do país foi escolhido em homenagem a uma concha que os africanos usavam para limpar a bunda.